Se você acha que a prova do TJ Rio de Janeiro começou quando o fiscal autorizou abrir o caderno, você está muito enganado. Pelos relatos de centenas de candidatos que eu analisei no nosso Instagram, @bitolei, no nosso X do Aprovação Ágil, a prova começou às 5 horas da manhã, quando milhares de candidatos começaram a tentar pegar um Uber que não custasse um rim. E depois de analisar todos esses desabafos do pós-prova do TJ Rio de Janeiro, o sentimento geral não foi apenas de dificuldade intelectual, foi de uma necessidade de sobrevivência. Cara, a gente teve de tudo, ó. Bloco da Ivete Sangalo atrapalhando o trânsito, calor infernal sem ar-condicionado e uma prova que muitos chamaram de nível NASA, prova para astronauta. E você, o que você achou dessa prova? Conta pra mim aqui, eu quero saber. E fica comigo porque eu vou te mostrar que você não foi o único a sentir que seu cérebro foi pulverizado. O primeiro filtro desse concurso não foi direito constitucional, não foi português. Foi a logística da FGV. O sentimento de revolta com a organização é unânime nos comentários. Inclusive, até antes da prova, né? Já gravei um vídeo falando sobre isso, que, inclusive, o TJ Rio de Janeiro e a FGV descumpriram, na verdade, uma lei estadual, né? Depois eu vou dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu te explico tudo. E o primeiro grande obstáculo foi até o custo do deslocamento. Muita gente relatou ter gasto mais de R$100 só de Uber. Teve gente pagando R$140 para ir. R$108 para andar 25 km. Você sabe que o preço do Uber é dinâmico, eu sempre falo sobre isso, né? Teve candidato dizendo que já foi eliminado antes de chegar só pelo preço. E um comentário resumiu bem tudo isso. Para chegar na prova foi o valor de um carro seminovo. Não, na verdade não resumiu muito bem não, porque isso daqui tá meio forçado, né? Mas tudo bem, você entendeu a dificuldade, né? E também temos aqui o fator carnaval, né, gente? A banca marcou a prova longe da casa da maioria das pessoas, bem no mês do carnaval, na prática, com um bloco no centro. O resultado, muita gente não conseguiu chegar ou chegou exausta. Teve gente desistindo porque o local de prova era área de risco. Você sabe que o Rio de Janeiro é complicado, né? Não só o Rio de Janeiro, né? Um candidato resumiu bem a ópera. Só faltou guerra de facção, porque bloco, cachorro na emergência e 30 km de distância teve. E muita gente ainda relatou uma falha de estrutura, uma infraestrutura precária. Quem chegou na prova sofreu, cara. Sala sem ar-condicionado, um calor de 30, 40 graus, pombo na sala, cadeira apertada para grávida. E como disse um seguidor nosso, maçarico ligado no máximo. Essa é a sensação. E é desumano fazer uma prova assim. E depois, passada toda essa briga para você chegar no local da prova, temos a prova em si. Passado o calvário para chegar na prova, veio o choque com um caderno de questões. E a palavra que mais apareceu lá nos comentários foi cansativa. Você concorda com isso? Você achou que essa prova foi muito longa? Cada vez mais nos concursos nós temos questões grandes, enunciados grandes. Muita gente falando, pô, isso daqui era de nível médio. Tem uma sensação geral de que a prova de técnico fugiu completamente do padrão de nível médio. E eu não sei se isso daqui é verdade, gente. Acho que as pessoas se confundem um pouco com o padrão nível médio. Há muito tempo tem muito concurso de nível médio que é mais difícil do que nível superior. Na verdade, eu sempre falo uma coisa que é interessante, gente. O nível de dificuldade da prova está atrelado não só ao nível escolar exigido para o cargo, mas sim à remuneração. Aqui a gente está falando de um cargo que vai pagar mais de R$7.000. Então isso daqui, né, esse concurso, vai ser bem mais difícil do que outros concursos de nível superior, mas com uma remuneração mais baixa. Até teve um comentário que eu até coloquei na thumb aqui, que a pessoa falou, achei que a de nível médio poderia ser de nível superior e a de superior deve ter sido nível nada. Só que teve gente falando também que a prova de nível superior estava mais fácil do que a prova de técnico. Normalmente isso daqui é a pessoa se perdendo ali nas sensações, né? O que você achou disso? Teve gente falando também que estuda sério há 5 anos e a sensação é que acabou a brincadeira. Não existe mais prova de nível médio de verdade. Só que aqui, né, gente, pô, vou te falar, cara, você tem que entender uma coisa muito importante. Quando a gente fala de concurso, grandes concursos, concursos volumosos como esse do TJ Rio de Janeiro, você tem que olhar com critérios comentários. Você tem que interpretar muito bem, contextualizar esses comentários. Você tem que entender que 98% dos inscritos não sabem o que estão fazendo. Tem muita gente que está se esforçando há muito tempo, mas se esforçando errado, estudando fofo, estudando conteúdo errado mesmo, com direcionamento totalmente errado. E aí, é claro, essas pessoas sofrem um trauma na hora que vem uma prova de verdade. Então, tome cuidado com esse tipo de comentário e não generalize as coisas, tá? Não é porque uma pessoa se preparou 5 anos que ela está pronta para passar no concurso. Eu sempre falo, em todo concurso grande, tem gente que começa aqui no pós-edital e passa. Porque essas pessoas entendem o que elas vão enfrentar. Tem pessoas que estudam há 5, 6 anos para concurso e não conseguem entender isso. Continuam criando problemas em coisas que não existem, tá? Então você tem que ter esse tipo de análise, entender muito bem os comentários para não sofrer com coisas que não precisa, tá? Alguns comentários têm sempre
pontos de verdade, só que alguns ficam fora de contexto e você tem que pesquisar muito bem, sinceramente, os resultados da pessoa que comenta para você entender muito bem esse comentário, né? Então, acho que deu para você entender, tá? Cuidado com generalizações, cuidado em ler um comentário e achar que aquilo ali é a verdade absoluta, porque às vezes não é, tá? Eu não consegui ver essa prova ainda, gente. Depois de ver essa prova completamente, eu prometo fazer uma análise mais detalhada para vocês, inclusive lá na mentoria VIP da Aprovação Ágil, que vai rolar amanhã mesmo, né? Tô gravando esse vídeo na segunda. Terça-feira eu vou fazer uma mentoria completa lá no Aprovação Ágil para a galera do VIP, falando sobre os próximos concursos e sobre o TJ Rio de Janeiro também. Outra coisa que muitos reclamaram é o tempo, né? Extensão da prova e tempo. Os textos eram imensos. A FGV venceu muita gente pelo cansaço, não pelo conhecimento. Bem-vindo ao mundo dos concursos, gente. Quase todos os concursos atualmente exigem esse tipo de competência do concurseiro, qualidade e velocidade na interpretação de texto, raciocínio lógico e tudo mais. Esse é o mundo real, né? Inclusive, muitos falam que o TJ São Paulo é uma prova bem mais simples. Eu acho até uma prova, se você pensar em termos de profundidade de conteúdo, mais simples, só que tem um ponto, né? Nos últimos concursos do TJ São Paulo, as provas têm sido mais longas. A VUNESP não mudou o que ela cobra, na verdade. Ela mudou a extensão dos enunciados, das alternativas e a profundidade na interpretação de texto. Por isso que você tem que praticar com material escrito o tempo inteiro. Isso aqui faz muita diferença, gente. Você também achou que as questões estavam muito longas? Comente aqui. Inclusive, por causa disso, muitos relataram que tiveram que chutar tudo no final por falta de tempo. E um outro comentário que me chamou a atenção aqui foi esse: sinto que meu cérebro foi pulverizado. Não estou conseguindo nem elaborar esse comentário direito. Isso daqui é normal, né, gente? É o cansaço do pós-prova e tudo mais. Às vezes a frustração cansa mais do que a prova em si. E você tem que se acostumar com isso, cara. Entenda que o concurso é um processo, né? Você tem que, claro, jogar muita energia, dá para passar no primeiro concurso, só que isso daqui não é relevante. O mais relevante é você entender que uma prova aumenta o seu conhecimento e você vai ter outra chance logo na sequência. Esse é o mundo dos concursos para quem sabe o que está fazendo. Inclusive, teve gente, né, que falou que na questão 50, né, estava perdido no tempo, teve que correr. E aí teve que chutar quase tudo. Ou seja, perdeu a prova às vezes com conhecimento, legal para passar na prova, mas se perdeu ali na prática, né? Por isso que eu sempre falo para vocês fazerem muitos simulados, para ter essa noção de tempo também, porque isso é algo que você treina lá no simulado para não perder um concurso por causa de falta de organização ali no tempo de prova. E o pior ponto de todos desse concurso, que já era previsto, né, gente? Porque é a FGV. A FGV às vezes não cobra português, cobra adivinhação e grego. Português da FGV continua sendo terror, cara. Enquanto alguns acharam fácil, e a galera nos comentários até alertou, né? Vocês vão ter surpresa quando corrigirem, viu? A maioria das pessoas sentiram que era um jogo de adivinhação, grego, dialeto novo. O que você achou de português? Você achou que o português realmente foi difícil? Lembrando que português, normalmente, da FGV, faz a nota de corte geral cair, gente. Eu sempre falo, né, que concurseiro competitivo mira nos 90%. Mira nos 90%. Você tem que fazer simulado ali, mirar nos 90% e trabalhar para aumentar a sua nota dentro de cada matéria para chegar em 90%. Isso significa que a nota de corte vai ser 90%? Nesse tipo de concurso, normalmente não, gente. É claro que nesse concurso aqui a gente tem um fator importante, que é a falta de redação, né? Então ali, cara, quando não tem redação, em todos os concursos é assim, você tem que errar o mínimo possível, faz parte do processo, né? Quem erra menos leva no final das contas, porque quando tem redação você consegue, num vacilo ali na prova objetiva, correr atrás, né? Você consegue, se você domina o padrão da redação, você estica a sua nota e passa na frente de milhares de pessoas ali por causa de um vacilo que você deu em uma questão ali da prova objetiva. Só que quando a gente fala de provas com nível mais alto, principalmente aqui no português da FGV e tudo mais, normalmente a nota de nomeação cai bastante, com certeza. Se esse fosse um concurso aqui organizado por uma banca que cobra um conhecimento mais raso, né? Não mais raso, mais simples, sabe? Com menos interpretação de texto, com menos exigência aqui do controle de prova, a nota de corte para nomeação fica mais alta. Então, talvez aqui, né, quanto mais alto a exigência dentro da matéria de português, mais baixa vai ser a nota de corte geral para nomeação, faz parte do processo. E agora eu quero saber a sua impressão de verdade sobre português, viu? Comente aqui o que você achou da prova especificamente de português. Escreve aqui no comentário, ó, sobre português eu achei tal, me ajuda a analisar essa prova aqui, eu quero saber a visão de todo mundo. E no meio dessa análise fria da prova, até que eu estou fazendo aqui, né, eu encontrei alguns relatos que mostram o lado humano e cruel dessa jornada de concurso, principalmente quando a banca não ajuda tanto, né? Eu queria destacar 2 casos que representam bem o sacrifício de todos vocês. Nós temos aqui, ó, o relato de uma mãe, uma candidata lactante que mora em Belford Roxo e foi jogada para fazer a prova em Botafogo, longe, né? Ela teve que lidar com um bebê de 3 meses, Uber de R$140 e portões fechando cedo, né? Isso foi uma dificuldade para todo mundo, mas todo mundo vai concordar, né? Quem tem filho, quem já passou por isso, que fica muito mais difícil quando você
tá grávida ali, né? Claro, não fiquei grávida, mas minha esposa ficou. O comentário dela, claro, foi falando sobre a falta de respeito e ela disse que deveriam reaplicar a prova, mas eu posso falar para você que esquece isso, tá? Isso daqui, infelizmente, não vai acontecer. Isso mostra, na verdade, só como a organização falhou, como eles poderiam fazer algo melhor, principalmente com quem precisava de apoio, certo? E tem até uma história que eu achei legal aqui, que é do Uber concurseiro. Um relato curioso e triste, cara. Um motorista de Uber pegou uma corrida até o local da própria prova. Ele foi ligeiro, né? Raciocínio lógico, ele deve estar mandando bem. Ele chegou lá, sala com ar-condicionado, falou que estava muito bem, estava um sonho, mas que não conseguiu administrar o tempo e disse, terminei a prova exausto, acertei 7 em português segundo o chat GPT. Só que assim, né? Na correção real, o GPT não bate muito, não. Então você vai ter que esperar aí o gabarito oficial da FGV para a gente ver o que está acontecendo. Inclusive, sobre essa questão aqui, de calor, ar-condicionado, cara, eu te entendo, viu? Quem reclamou aí, falando de um local de prova que não tinha nem janela direito, que estava lotado, calor, sem ar-condicionado, e eu me lembro exatamente que a última prova que eu fiz do TRT Rio de Janeiro, naquele momento eu fui só para analista, eu já era técnico, eu fui com um grande amigo meu, Cleiton, que trabalhava comigo no TRT, nós dois éramos técnicos, né? Nós dois já estávamos aprovados, na verdade, para analista, a gente já estava esperando, a gente nem ia fazer o concurso do TRT, a gente foi mais para levar nossas esposas para fazer essa prova e a gente acabou indo junto, certo? Inclusive as duas hoje já são servidoras, né? A Edilene passou também aí como analista, a Natasha virou técnica um pouco depois. E o seguinte, gente, eu fui fazer a prova no Rio de Janeiro, mesma coisa, cara. Era uma sala fechada, claustrofóbica, sem ar-condicionado e juro por Deus, cara, era a mesma época também, carnaval, caos. Eu lembro que a gente foi a pé até o local da prova. Graças a Deus a gente tinha pegado um hotel ali relativamente perto. E, cara, foi o caos. Eu lembro de suar, gente. De suar, de pingar. E tava todo mundo assim, cara. Você não conseguia se concentrar na prova direito. Eu lembro de pingar suor, assim, na prova. Pra você ter uma ideia. Inclusive na folha de redação, né? Poderia até rasgar ali a minha prova. Cara, é um sentimento horrível. É frustrante demais. Isso não pode acontecer numa prova. Vai falar que isso aqui não atrapalha? Me atrapalhou bastante. Graças a Deus, naquele momento ali, eu já tinha passado em um monte de TRT, já estava esperando ali a minha nomeação para analista e tal. E como o Cleiton, eu lembro que aconteceu a mesma coisa. Ele também estava numa sala com um local horrível, sem estrutura nenhuma. E, vai falar que isso daqui não atrapalha. Atrapalha demais. Só quem faz prova de verdade sabe como isso atrapalha, certo? Mas eu quero saber as histórias de vocês. Você teve problema na sala, na execução da prova? Cada vez mais nós percebemos, inclusive, né, uma falta de treinamento com os fiscais de prova. Tem cada absurdo que acontece aí nos concursos recentemente, até por falta de estrutura mesmo da banca, né, que pega um monte de concurso e não consegue, acho que, ter tempo de treinar a galera. E, pelo que eu vejo no X, a galera que trabalha ali como fiscal de prova reclama muito de quanto eles ganham. Então, tem muita gente que não quer mais fazer isso, tá? Então, eu quero saber se você teve problemas aqui no local de prova. E, claro, né, gente, a maioria desses problemas aqui não são uma exclusividade não da FGV, tá? Todas as bancas, os grandes concursos têm problemas, só que eu percebo que normalmente a FGV cria mais caos, cara. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas enfim, eu quero saber a sua história, conta aqui sobre a prova do TJ Rio de Janeiro, como que foi aqui a parte do local de sala mesmo, sabe? Execução na prova. Foi tranquilo? Não foi? Comente aqui. E para fechar, o sentimento que resume esse pós-prova do TJ Rio de Janeiro é uma frase que eu vi repetidas vezes, principalmente ali no nosso Instagram e até no X também. Estudei muito, mas a sensação é que eu não estudei nada. E vou te falar, cara, se você está se sentindo assim, saiba que isso daqui não reflete necessariamente a sua nota. Normalmente, quando a gente sai de uma prova assim, a gente sai um pouco perdido, depois de uns dias você muda a sua sensação, é algo importante depois você analisar como que você foi nessa prova, sabe? Entender o que você fez de errado. Gente, todo mundo erra, tá? Eu errei um monte de vezes ali no meu primeiro concurso, no segundo, no terceiro, em todos os concursos. E você melhora quando você entende aquilo que você fez errado, tá? Mas depois de uns dias. No dia seguinte, cara, você tá frustrado, você tá nervoso, é até difícil você ter uma opinião clara sobre o que aconteceu. Pelo que eu entendi aqui dos comentários, vendo a galera, a prova foi atípica, cansativa e logisticamente caótica, né? Muito por culpa da FGV, da organização do concurso também. Assim, a prova não foi tão atípica no final, porque da FGV a gente já espera realmente
um nível de dificuldade um pouco maior, e isso daqui leva com que a nota de corte ali, principalmente, claro, do que a gente sempre fala para a nomeação, que essa nota cai um pouco, tá? Então entenda que isso daqui é natural. Não tem como falar sobre nota de corte, gente. Eu sei que tem um monte de gente já perguntando aqui, né? É uma incógnita. Mas também a abstenção foi alta, viu? Muita gente falou aqui de 10 a 13 faltosos por sala, e historicamente nesse tipo de concurso, cara, 50 a 60% dos inscritos não vão fazer a prova. Ainda mais com esses problemas, teve muita gente falando que desistiu, porque teve que sair muito cedo, né? Prova 7h30 da manhã, sei lá, fechando o portão, gente saindo 5 horas da manhã de casa, não conseguiu, sabe? É assim, né? Mas sinceramente, gente, vamos ser muito sinceros aqui, ó. Quem, numa prova importante como essa, fala que teve problema ali, que não conseguiu sair tão cedo e tal, não queria tanto passar no concurso. Eu daria um jeito. Você não daria? Se você quisesse muito? Então, acho que a gente tem que concordar, certo? E agora, um conselho que eu dou com base em tudo que eu li. Descanse a mente um tempinho. Seu cérebro deve ter sido aí, pulverizado, ele precisa do reset. Daqui a alguns dias se olha essa prova de novo. E lembre-se que o concurso é um processo, não é fila não, tá? Esse negócio de fila tem fast pass, sabe? Tem gente que consegue um resultado mais rápido. Só que é um processo, cara. Cada concurso te deixa mais forte. E se você continuar, você está no caminho certo, tá? Então, quero que você comente aqui embaixo. O que aconteceu? Qual que foi seu prejuízo no Uber? Qual questão que fez você querer rasgar essa prova e ir embora? Bora desabafar aqui, não tem problema, eu prometo te ajudar também a entender melhor isso e a pensar sobre os próximos concursos. Ó, para você que pensa em fazer novos concursos, a melhor estratégia de sempre é você continuar em uma mesma área, certo? Você fez o TJ, pensa aqui em Ministério Público, né? O MP do Rio de Janeiro sempre é uma prova bem parecida. Tribunais em geral, a gente vai ter uma enxurrada agora de TRTs no Brasil inteiro, você vai ser servidor federal, fica fácil de você voltar para o Rio de Janeiro depois se você quiser, você vai ganhar mais de R$11.500 iniciais hoje lá nos TRTs, né? Todos os tribunais federais, TRTs, TRFs, TREs exigem nível superior, só que se você não tiver nível superior, dá tempo de você correr atrás de um tecnólogo aí. A melhor estratégia em geral é você continuar na área de tribunais, fechado? Só que, claro, sempre tem algumas outras oportunidades. Muita gente vai fazer também o concurso da Assembleia Legislativa. E assim, você precisa de uma transição de emergência aqui, viu, gente? Na Assembleia Legislativa, você vai comparar o que você estudou para o TJ Rio de Janeiro, olhar para aquilo que tem diferente na Assembleia Legislativa e estudar só aquele conteúdo diferente, gastar toda a energia nisso. Que o resto, que é o conteúdo comum ali, ó, português e tudo mais, você já estudou, você tem que confiar no que você estudou ali para o TJ Rio de Janeiro. Eu sempre falei, né? Se você tentar conciliar os dois, cara, você tem que ter uma prioridade clara, porque se você priorizou o TJ Rio de Janeiro, é claro que você não vai chegar tão competitivo na Assembleia. Então, você tem que ter noção disso e pensar também não só nesse concurso que vai acontecer daqui a uma semana, mas em concursos em que você tem um tempo maior. E eu prometo ajudar todo mundo nisso, né? Em um próximo vídeo, quero saber se você deseja saber mais sobre isso. E claro, quem é do VIP da aprovação ágil, né? Amanhã mesmo vai ter mentoria. E aí eu posso te ajudar de forma mais personalizada, todo mundo pode vir falar diretamente comigo, fechado? E agora, deixa sua curtida se você gostou, não gostou, deixa descurtida, me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, a gente se vê em todas as redes sociais do Bitolei, baixa o aplicativo da aprovação ágil, todos esses concursos de tribunais que eu falei aqui, né, TRTs, TJ Santa Catarina, vai ser FGV, prova muito parecida com essa do TJ Rio, para a galera que fez TJ Rio, vai ter de nível médio também, remuneração mais alta do que essa do Rio de Janeiro, R$8.500 iniciais na prática, e vai ter também TJ Ceará. Pensando em tribunais, cara, TJ Santa Catarina é muito parecido com o TJ Rio de Janeiro, muita gente vai fazer essa transição, só que aí, claro, você tem que fazer prova em Santa Catarina, mas enfim, comente aqui, deixa a curtida e também eu quero demais saber se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse caminho aqui pós-TJ Rio de Janeiro. Comente aqui, a gente se vê em breve, eu prometo te ajudar e bom descanso aí, descansa, um tempinho a cabeça, daqui a pouco a gente volta a estudar forte para concurso. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.